Vamos iniciar o nosso bolso invisível. Então, aqui nós temos a nossa frente da nossa calça ou da nossa bermuda. Então, aqui nós temos o nosso cavalo e aqui nós temos a nossa entrepernas. Lembrando que o bolso ele é colocado direto na peça, na nossa frente. Então, aqui temos a lateral e aqui nós temos a nossa cintura. Conforme a gente viu em aula, o bolso invisível, ele pode ser colocado próximo ao cós, né? A nossa parte da cintura, então, com uma margem de 3 centímetros aqui, né? Então, vamos posicionar o bolso a partir dos 3 centímetros, ou se nós utilizarmos elástico aqui, para que o elástico seja dobrado, então, nós vamos deixar a medida do elástico, mais a medida do elástico para dobra e mais uma margem de 1 centímetro. Então, o bolsinho invisível, ele nos permite deixar ele mais para cima ou mais para baixo. Podemos usar ele destas duas formas. Então, vou deixar ele alinhado na minha primeira marcação dos 3 centímetros. Preciso dessa marcação dos dois lados, para um bolso não ficar mais para cima e o outro mais para baixo. Então, fiz minha primeira marcação dos 3 centímetros, agora eu vou marcar de novo os 3 centímetros na minha folha do bolso, conforme nós vimos na aula que precisa ter essa margem, né, de medida para a gente poder fazer o acabamento do bolso. Preciso do meu gabarito, como vocês bem já sabem, então eu tenho aqui um bolso de 15 de altura por 1 centímetro de largura. Preciso lembrar o quê? Minha peça com o direito para cima e aqui o meu bolso, a minha vista, vai estar com o direito para baixo. Então, eu tenho direito sobre direito da peça. Vou fazer a marcação do meu gabarito em cima do meu lado avesso. E preciso observar o quê? As laterais do meu bolso, eles estão exatamente em cima da lateral da minha peça. Então, não tem diferença aqui, precisamos cuidar disso. Agora, vou pegar o meu gabarito e vou fazer o contorno dele, riscar em cima da minha folhinha do bolso pelo lado avesso. Fiz a marcação, ó, exatamente o contorno do meu gabarito do meu bolso invisível. Agora, eu vou trazer para a máquina e vou fazer a costura exatamente em cima desta marcação, que é o formato do meu bolso. Vou iniciar ali, de 4 a 5 pontinhos. Vou pinçar a parte de baixo para o meu bolso não arrastar, não ficar torto e não ficar maior que a medida. Vou ir até a marcação e aqui eu vou virar e vou finalizar. Então, fiz a minha costura exatamente no formatinho do meu gabarito. Agora, com a minha tesourinha, eu vou fazer um piquezinho em diagonal. Eu vou cortar até a beiradinha, sem picar a linha. E deste lado, exatamente a mesma coisa. Piquezinho em diagonal até a beiradinha ali do nosso cantinho. Feito o meu pique, agora eu vou virar a minha folhinha do meu bolso para trás e vou puxar o meu cantinho para fora. Então, puxei ali, desta forma, e agora eu vou puxar o outro, ó. Vamos puxar para fora o nosso cantinho. E aí, o buraquinho que ficou aqui é exatamente o formato do nosso bolso. Agora, eu vou pespontar. Eu tô usando o calcador 1,16, que ele tem o nosso guiadorzinho aqui, como vocês conhecem, mas pode ser feito também com a largurinha do meu calcador. Nesse caso, nesse modelo, eu vou usar a largurinha do calcador para vocês verem como é fácil também. Então, vou alinhar o meu calcador bem com a borda do tecido, vou começar ali no cantinho e vou vir. Quando a minha agulha alinha com a parte reta da dobra, eu vou dar mais 2 pontinhos, que vai ser exatamente a medida que eu vou precisar para mim virar.
Vou segurar firme embaixo, então quando a gente tem pesponto, a gente precisa manter o tecido esticadinho e aberto para ele não fazer prega. E nós vamos contornar o bolso novamente na largurinha do nosso calcador. Aqui ter bastante atenção, vir com calma e focar a visão para a bordinha do calcador com a bordinha do tecido, para que ele fique retinho. Quando ele estiver chegando na parte de baixo, ó, já vamos ajustar o cantinho para ele não ficar torto e nem encolhido para dentro. Cheguei na esquina, 2 pontinhos. Vou virar e vou finalizar na borda lá da minha lateral. Então, o meu pesponto ficou bonitinho, retinho, pela lateral do meu calcador. E aqui tem o formatinho do nosso bolso. Agora, eu vou virar do lado avesso, vou colocar a minha segunda folha exatamente em cima dessa que tá fixada. E voltamos lá, direito com o direito. O avesso é que vai ficar por cima. Por quê? Porque deste lado nós precisamos do direito aqui para ela cumprir, fechar com esse tecido que a gente cortou. Então, viramos. Precisamos ter certeza que o nosso bolso ele está exatamente em cima, então aqui as nossas laterais estão alinhadas e o meu forrinho do bolso com o bolso está totalmente alinhado também. Eu vou fazer uma costura deixando 1,5 aqui ou um dedinho, como vocês preferirem. Vou começar a costurar daqui até eu firmar essa ponta aqui para ela não ficar solta e não fazer prega. E eu preciso deixar esse espaço aberto porque é onde eu vou passar o meu calcador para poder fechar o meu bolso depois. Então, vou vir aqui, aonde eu fiz a marcação, a largura da costura um pouquinho mais estreita que a largurinha do calcador. E como vocês veem, a costura ela começa um pouquinho depois do encontro aqui das bordinhas da nossa folhinha, e ela fixou o cantinho da parte de baixo. Agora, deste lado, a mesma coisa, vou conferir que estejam todos os 3 tecidos alinhadinhos, vou iniciar minha costura um pouquinho abaixo do encontrinho do outro lado, e vou finalizar 1,5 centímetros antes de terminar a folha do bolso, neste formato. Então, eu tenho os cantinhos soltos dos 2 lados e deste lado eu tenho os cantos do bolso preso. Então, para isso, fizemos essa costura e também para firmar a folha do bolso na hora que nós for colocar a costa costurada na lateral. Então, feito o meu acabamento, eu vou tirar a minha peça de cima e vou fechar o meu bolso. Então, aí está o cantinho que a gente deixou aberto para o nosso calcador poder passar. Vamos fechar o bolso, largurinha do calcador, até a pontinha dele. Não precisa fechar esse cantinho que ficou solto, porque quando a gente for colocar a nossa lateral aqui, ela vai terminar de fixar os cantos do bolso. Então, terminamos o nosso bolsinho invisível.